mas eu queria já começar com uma pauta que eu considero necessária, porque a semana inteira a gente vai acabar falando sobre isso, mas eu queria trazer para vocês mais ou menos esse clima da imprensa. Eu ainda estou absorvendo o clima da imprensa. Eduarda e Douglas Garcia. Vamos colocar para vocês aqui, nessa primeira pauta de hoje, a maneira como o Trigueiro enxerga a eleição de Donald Trump. A palavra retrocesso define bem, do ponto de vista climático e ambiental, o retorno de um negacionista à Casa Branca, com o agravante de um parlamento que lhe será certamente subserviente, né, maioria republicana trumpista na Câmara e no Senado, e se confirmando esse desenho, é algo ainda mais preocupante, com uma Suprema Corte igualmente afinada com Donald Trump. É o combo perfeito do retrocesso. Agora, a gente vai medir expectativas a partir da régua que mediu o primeiro mandato e a campanha que foi a do retorno dele ao comando da maior superpotência do planeta. Eu vou fazer aqui um breve resumo. Trump elevou o isolacionismo americano ao tornar os Estados Unidos, vocês se lembram bem, o único país fora do Acordo de Paris à revelia. Eu acho interessante a escolha de palavras, Eduarda, e eu queria saber, o André Trigueiro, ele gosta da palavra negacionista, e eu acho que daria para fazer um tratado sobre como essa palavra pode ser utilizada pela boca de ditadores pérfidos e malévolos ao longo de todo o século XX e na atualidade também. A gente tem uma trindade de palavras, né? É o negacionista, o antidemocrático e o... Estou a manhã inteira com a palavra na cabeça, eu esqueci. É o negacionista, o antidemocrático e o machista, que todo mundo fala que o Trump é machista também, né? Delicioso, é uma trindade de palavras. Mas o negacionista está pegando bem forte, a gente falou muito disso ontem também, justamente por causa do Acordo de Paris e por causa da COP30, que está todo mundo falando que é provável que ele não apareça lá. Né? Tem até gente do governo federal aqui do Brasil falando que talvez ele não apareça, e se ele não for, pode ser que outros países acabem desistindo de ir também. Enfim, um pouquinho mais de liberdade para os países, né? Nunca é demais. Agora, o que mais me chama a atenção no discurso desse jornalista aí, além de taxar ele de negacionista o tempo todo, assim como fazem com qualquer líder de direita que não acredite que o mundo vai acabar amanhã e que não tenha trancado todo mundo em casa durante a pandemia, ele fala sobre a Suprema Corte americana. Não, porque o Donald Trump é um negacionista, a base de parlamentares está alinhada com ele e a Suprema Corte também. Então é o combo do retrocesso. Ou seja, é a mesma galera que quando você olha aqui para o Brasil, toda e cada decisão da Suprema Corte tem que ser acatada imediatamente, não pode ser questionada de forma alguma, porque os membros da Suprema Corte são deuses. São deuses encarnados na Terra. É quase uma monarquia, eles acham que eles são ungidos, escolhidos pelo Senhor, e que, portanto, tudo que eles falam deve ser obedecido e nunca questionado, certo? É assim que todos esses que eles tratam a Suprema Corte aqui do Brasil. Por quê? Porque a Suprema Corte aqui do Brasil está milimetricamente alinhada com eles. Agora, quando eles olham para os Estados Unidos e veem que a Suprema Corte de lá não está alinhada com esse tipo de ativismo judicial, que não é uma Suprema Corte de estrelinhas egocêntricos, aí não, veja bem, a Suprema Corte é um problema. A Suprema Corte é um perigo porque ela está alinhada com o negacionismo americano. Então, eu acho engraçado essa dualidade. O ponto deles nunca foi vamos respeitar a Suprema Corte, porque a Suprema Corte é a Suprema Corte. O ponto deles é vamos respeitar essa Suprema Corte que está aqui com a gente agora, porque nesse momento eles estão nos favorecendo. As outras Supremas Cortes, por exemplo, a americana, que não vai favorecer a gente, que é uma corte que já se mostrou, inclusive, contra o aborto, por exemplo, essa a gente não respeita. Essa a gente vai chamar de negacionista, porque não está do nosso lado, então não serve. E eu fico vendo isso daí, Douglas, há várias redações aqui nos Estados Unidos, no Brasil,
o pessoal tá com o... Eles têm que se decidir. Eu vi vários posts do Glenn Greenwald, que eu achei que são... Ele tá batendo muito na tecla certa, né? As pessoas que falavam que Trump é Hitler, Trump é o cara do bigodinho, que Trump é o fascista, elas estão se preparando para a posse de um fascista? Elas estão se preparando para a posse de um nazista, como eles falam? Se sim, né, como que explica esse fenômeno mental e psicológico de alguém que chama durante todo esse tempo o cara de nazista e agora vai simplesmente fazer o quê? Tá cheio de gente na esquerda tweetando agora. Eu desejo um bom governo. Um bom governo a quem? Ao nazista que você estava falando ontem? Ao fascista que você estava falando anteontem? Mark, esse fenômeno mental acontece com todos os intrigueiros, né? Eu vou chamar ele de intrigueiro. Eu gostei assim. O apelido dele, a partir de agora, para mim, vai ser intrigueiro. O intrigueiro, junto com outros jornalistas, né, que a gente tem aqui, não só no Brasil, mas de todo o mundo, eles vivem dentro de uma bolha. E quando eles se deparam com a realidade, que é o que o povão realmente sente, vive no seu dia a dia, o que eles pensam a respeito de Donald Trump, Jair Bolsonaro, o que o povão, as pessoas que têm os seus valores, têm os seus princípios, eles entram em choque, né? Eles entram em choque e aí eles começam a atacar com o verdadeiro combo perfeito do retrocesso, foi o que o intrigueiro disse. Porque aí você vê, por exemplo, o assassinato de reputações, tentando taxar aquela pessoa de fascista. Não, porque nós vamos ter aqui um governo fascista, a maior democracia do mundo, elegeu um fascista, elegeu um ditador, elegeu uma pessoa que vai tirar das liberdades, quando na verdade é o extremo contrário. É o extremo contrário. Eles trabalham com o combo perfeito do retrocesso para enganar as pessoas, para usar o seu alcance na mídia tradicional e levar informações que não condizem com a realidade, para principalmente assassinar reputação. E toda essa lacrosfera que faz parte do consórcio nada mais é do que uma máfia da mentira que sufoca, né, o cidadão, principalmente quando a gente trata aqui do retrato do Brasil, por exemplo, sufoca o cidadão tirando os recursos do Estado através da publicidade e propaganda que é enviada pelo governo federal. Não só o intrigueiro, como muitas outras imprensas, muitos outros veículos de comunicação utilizaram exatamente a mesma narrativa para tentar passar pânico à população. Eu lembro muito bem, em 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, muitos grupos radicais de extrema esquerda vieram às ruas e começaram a destruir tudo. Eles detonaram tudo. Eles espalharam um terror. Eles começaram a simplesmente destruir patrimônio público e privado. Eu tenho medo, até mesmo se eles podem fazer este ano a mesma coisa, né, o ano que vem, na posse de Donald Trump. Porque são pessoas perigosas que não aceitam a democracia. Eles enchem a boca para falar a palavra democracia quando eles não conhecem o sentido, eles não conhecem a lógica, eles não conhecem absolutamente nada de democracia. Democracia para eles é só quando o candidato deles vence. Democracia para eles é quando o candidato deles ganha. Democracia para eles é apenas aquilo que lhes convém. Quando fora uma coisa, uma vírgula fora disso, aí pronto. Aí é fascismo. Aí precisa ser combatido. Aí não pode ser aceito de maneira nenhuma. Então nós vivemos, não só aqui no Brasil, como foi provado aqui pelo intrigueiro, mas no mundo inteiro, uma casta de jornalistas que levam a mentira à população, tentando, de alguma forma, manter uma realidade paralela, algo que não condiz, para suplantar na cabeça da população aquilo que está longe de ser verdade, Marco. Olha só, Adrilles Jorge. Olá, bom dia, nosso... Bom nosso dia, Douglas. poeta, bom dia, Eduardo Pobiano. Federal brasileira. Adrilles, eu queria colocar, já que a gente colocou o André Trigueiro no colo da Duda e no colo do Douglas, eu vou jogar uma comentarista de altíssimo nível no seu colo, Adrilles Jorge. Aproveita para acordar nesse processo. Sobre a Câmara, quer dizer, eu acho que ela fez uma estratégia de se apegar a agendas que ela já vinha tocando, e aí esse tema do aborto, ele foi relevante na participação dela nas eleições de meio de mandato, tanto que os democratas tiveram um desempenho melhor do que o esperado inicialmente, mas esse eixo não ganhou tração, e muito provavelmente por conta da economia. Mais de uma vez,
comentei aqui no Estúdio I, que a Câmara preferia não contrariar o eleitorado em relação à percepção negativa sobre a economia e, portanto, abriu mão de defender o legado, o trabalho de Joe Biden e, ao mesmo tempo, não apresentou soluções que fossem agradar ou que fossem abraçadas pelo eleitorado. Além disso, eu acho, e tenho a impressão de que a Sandra também, que não é fácil eleger uma mulher nos Estados Unidos. Desde 2002 que eu acompanho bastante esse debate, numa conversa que tive com um editor lá atrás, e ele chamava atenção já naquela época. Será mais fácil eleger um homem negro do que uma mulher presidente dos Estados Unidos. Lembrei dele quando Obama foi eleito, né? E lembrei dele quando Hillary não foi eleita. Aliás, Hillary perdeu, inclusive, as prévias para Obama, né? Antes de perder para Donald Trump. Então, acho que também tem uma questão de gênero que não é irrelevante. Sadi. E Trump tem no currículo. Adriles Jorge, Oi. ajude-me, desembarace os nós mentais que foram criados pela cabeça da militante neomarxista que está na Globo News, Adriles. Veja bem, esse pessoal, ele não percebe, aliás, algumas pessoas até percebem da esquerda progressista, mas da Globo News é um pouco mais complicado, porque a limitação cognitiva intelectual lá é mais forte. Não percebem que há um divórcio completo entre o establishment de esquerda americano e o povo americano. Isso se reflete aqui também no Brasil, né? Só que aqui você tem uma justiça eleitoral que impõe resultados, vamos dizer assim, artificiais para não ser preso. Aqui, a questão que se coloca é o povo, primeiro, o povo não quer aborto. Os democratas, eles defendem o aborto praticamente até o 9º mês de gestação, tá? Existem estados americanos que propõem esse tipo de coisa, estados governados por democratas, e os democratas propõem isso, e a senhora Kamala Harris é uma abortista. Segundo, a economia vai mal, sim. Existe essa abstração tola, como a gente viu no comentário do próprio Trigueiro, é um negacionismo ambiental. O americano está perdendo emprego, a indústria está perdendo força, a inflação está aumentando, e os caras ficam falando em regular a economia, porque a gente tem que fazer uma política ambientalista para controlar os negócios, não pode perfurar poço de petróleo, não pode fazer nada, ou seja, tudo isso faz mais alarde para uma política ambientalista que é completamente equivocada. Como eu já falei aqui 60 vezes, 30, 40, 50 anos atrás, fizeram previsões catastróficas que não existiram. Estou dando alguns exemplos de divórcio entre a pauta pseudo-progressista americana e a aspiração do povo americano, que se reflete, mais uma vez, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no mundo, em que eles ficam chocados porque não sabem, porque perderam depois. E outra coisa, são mentirosos. Mentirosos. Essa senhora Flávia Freire, porque uma mulher não tem voto. A Hillary Clinton ganhou do Donald Trump. Quando o Donald Trump ganhou no colégio eleitoral americano, em 2016, a Hillary Clinton ganhou no voto popular. Aquela coisa, essa aberração, essa coisa ridícula do voto americano, eu acho ridículo. Tem gente que defende, eu acho uma bosta o sistema eleitoral americano, que você pode perder no voto popular e ganhar no colégio eleitoral pela simbologia dos estados. Ou seja, aonde que mulher não tem voto, Flávia Freire? A sua querida Hillary Clinton ganhou. A própria Kamala Harris, que estão falando que ganhou de lavada pelo colégio americano, pela votação no Senado, pela votação para deputados, mas ela teve, não sei, 47%, 48% dos votos. É muita coisa. Então, eles mentem, eles enganam, eles criam pautas falaciosas, como defesa de aborto, leniência em relação ao crime, como pauta ambientalista para sufocar o mercado de empregos, e mentem dizendo que mulher não vota em mulher porque é misógina. Votaram, equivocadamente, ao meu ver. Votaram na Kamala Harris, votaram na Hillary Clinton, não votam em negro, um negro foi eleito americano. Ou seja, existe uma percepção de uma misoginia, de uma homofobia, de um racismo, de um negacionismo, que é eles que são negacionistas, na verdade. Eles não percebem que essas pautas divisionistas que eles colocam não têm reverberação no público. Agora, a maioria votou no Donald Trump, porque ninguém aguenta as políticas ineficientes, que geram catástrofe econômica, que geram menos paz no mundo. Olha o que aconteceu no governo Biden, meu Deus do céu. A questão da Ucrânia, a questão da Rússia, a questão do Hamas, a questão de Israel, a questão do Afeganistão.
entendeu? O mundo ficou mais seguido por uma política frouxa. Então, não votaram na Kamala porque os democratas são ruins de serviço. Transformaram o mundo num lugar pior, mais dividido. Transformaram os Estados Unidos com mais desemprego, com mais abertura a imigrante ilegal. Não é xenofobia. Imigrante ilegal geralmente é bandido, entendeu? É o sujeito que quer ficar lá. Ou seja, não é xenofobia dizer que você está descaracterizando a sua cultura local pelos movimentos migratórios absolutamente ilegais e anormais. É uma série de pautas equivocadas que estabelecem um divórcio entre o Estado pseudo-progressista da esquerda americana e o povo americano. É só isso. É só isso. Eu acho legal isso que o Adriano está falando. Tem vários vídeos na internet, e vocês devem ter visto também, Douglas e Duda. Tem um vídeo muito legal. Mostrem a comparação entre a performance da Kamala Harris e do Biden, onde a Kamala Harris ela conseguiu superar 3% o Biden. Não tem nenhum estado, não tem nenhum distrito nos Estados Unidos inteiro. Quer dizer, a mulher é plástica, né? A mulher é mais plástica que a Hillary Clinton. Ela conseguiu ser mais plástica que a Hillary Clinton. Ela conseguiu ser mais falsa, parecer mais um puppet, né? Uma marionetezinha do que vários políticos que você já olha para os caras e fala, esses caras são extremamente falsos. Mas tem um fenômeno que eu queria passar rápido com vocês, talvez um tweet, ou só uma provocação, fala quem quiser também. As pessoas que chamam Trump, Bolsonaro, a direita, de fascista, de nazista, de hitlerista, de tudo isso, esse pessoal não teve essa reação que vocês vão ver aqui do chororô. Eu quero colocar o chororô que está todo mundo circulando na internet agora. Tem aquele do Berreiro também. Dá para colocar o do Berreiro? É extremamente perturbador, mas o meu ponto é esse. Quem chama de fascista não teve essa reação. E essa reação é a reação de uma pessoa que está completamente desequilibrada e que acreditou e que acredita nesse discurso. Vocês enxergam desse jeito ou não? Como é que vocês veem? Porque a galera que faz... O Trigueiro, ele tá triste, mas ele não tá gritando assim. Eu não sei também se o Trigueiro ele fica, né, pelado no banho, chorando assim. Meu Deus, o Trump ganhou. O Guga Chakra, se ele tá se auto-imolando. Ótimo, eu não sei. A esquerda tem um princípio de intolerância que, entre aspas, a direita não tem. A gente é aberto a investigar a realidade. A direita não tem ideologia. Ideologia é um confinamento da realidade a moldes ideários pré-fabricados. Quando você tem isso, você acha que você é a verdade. E quando alguém te contesta, sendo você, eu sou a verdade, você acha que é a mentira que está ganhando. É a canalice, é o protofascismo, é o nazismo, é o racismo, é o preconceito. Então é uma pretensão ideológica que está na cabeça da esquerda que vira o quê? Histeria. Se o mundo não se coaduna ao que você pensa do mundo, então o mundo está errado. Aí você cria um chilique. Aí, meu filho, Freud explica. Tadinhas, elas estão prestes a entrar no melhor momento econômico dos Estados Unidos, mas elas estão chorando e esperneando porque agora vai ficar um pouquinho mais difícil para elas matarem os próprios filhos e darem bloqueador de puberdade para adolescentes. Tadinhas, sofrem muito. Marco, eu falava que os esquerdistas eles são pessoas fracas, né? Eles foram criados assim. Sabe aquela criança mimada que não aceita ser contrariada pelos pais e os pais sempre fazem suas vontades? Então, esquerdista é exatamente dessa maneira. Toda criança que foi criada assim, ela tende a ser de esquerda. E aí, quando eles se deparam com uma realidade, com o mundo do jeito que é, eles abrem o berreiro. Não querem, exatamente como foi o resultado dessas eleições nos Estados Unidos da América. Isso reflete que o mundo estaria sendo hoje governado por pessoas mimadas, estridentes, barraqueiras,
que, enfim, não refletem nada a realidade da população. Eu acho isso fantástico, porque a gente fala muito sobre operações psicológicas, né? Hoje a gente ficou falando bastante aqui disso também, PsyOps. Você fala como que as pessoas conseguem... às vezes você não precisa nem fazer um trabalho tão eficiente para criar uma mentira, para fabricar uma mentira. Basta que seja feito de maneira intensa, né? É a repetição mesmo. Repete 1 milhão de vezes que o Adrilles deu um tchau nazista, que se colar, eu espero que o Adrilles seja esquartejado, eu espero que ele seja pendurado de ponta cabeça em praça pública, porque depois que ele for pendurado de ponta cabeça em praça pública, não tem mais indenização, não tem mais restabelecimento da situação patrimonial anterior dele.